Boa noite para todo mundo. Hoje, 29 de maio de 2023. Deixa eu confirmar, porque eu fiz o resumão com o microfone desligado e o vídeo ficou todo no mudo. Mas agora tá ligado, agora eu consigo fazer o resumão com vocês. Hoje, última semana de maio, faltam aí mais 2 dias, né? Amanhã e depois para maio acabar. Espero que o mês de vocês tenha sido bom. Depois me contem no direct como foi, ou me contem aqui também, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Semana que vem é meu aniversário, então, melhor época do ano, época de festa junina e comida boa e forrozinho. Mas vamos para o que interessa, vamos para o resumão do dia, pessoal. Hoje, mercados do mundo inteiro sem liquidez, sem um driving específico, tá? Então, assim, no mundo inteiro, tá? Devido ao feriado nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, vamos entender as movimentações de hoje, vamos entender o macro contexto de hoje também, tá? Bom, vamos lá. Começando pelas bolsas da Ásia, pessoal. Bolsas da Ásia fecham mistas aí, algumas positivas, outras negativas. A positividade, principalmente relacionada à positividade das bolsas dos Estados Unidos, principalmente na quinta e na sexta-feira da semana passada, relacionadas aí aos resultados de empresas tech, que eu até comentei com vocês na semana passada aí, que puxou o S&P, a bolsa americana, para o positivo. Obviamente, também refletindo aí um possível acordo sobre o limite do teto da dívida americana, que chegou a acontecer um acordo preliminar no final de semana, que eu vou comentar já quando a gente chegar nos Estados Unidos. De qualquer forma, essa positividade, ela contamina algumas bolsas na Ásia, com exceção de algumas com drives específicos que eu vou comentar com vocês aqui, tá? A bolsa do Hang Seng, pessoal, ela fecha com um pouco mais de 1% de queda, principalmente aí devido a saíram resultados de empresas industriais. Se você fizer o comparativo anual desse primeiro trimestre, esses primeiros meses do ano, e fizer o comparativo anual com o ano anterior, você vê uma queda aí do resultado das empresas de 20,6%, ou seja, a expectativa aí da reabertura da China pós, né, política de Covid-0 aí e tal, não tem se confirmado de forma alguma aí, em todos os aspectos, em vários indicadores e, enfim, essa guinada que o mundo esperava que a China desse esse ano em sua economia não tem acontecido. Inclusive, eu até comentei com vocês aqui na semana passada que saiu um relatório do JP Morgan, um banco americano grande e respeitado, informando que existe uma expectativa grande aí de que o governo chinês anuncie agora, no mês que vem, né, no mês de junho, aí, um corte no compulsório, que é uma medida estimulativa da economia aí, para ver se dá uma aquecida na economia chinesa que está se arrastando. Como diz alguns especialistas de mercado, ela está resfriada. Bom, mas é isto. Indo agora para commodities, petróleo dentro da estabilidade hoje o dia inteiro, tá, pessoal? Oscilamento positivo, negativo, mas nada demais. Minério de ferro essa madrugada sobe 4% em Dalian, tá? Vale lembrar que esses 4%, assim, o 4 é um número expressivo, é um número alto, mas na semana passada, se você olhar o valor nominal do minério, ele chegou a bater 719 mil yuans. Então, assim, na verdade ele deu uma realizada para depois subir de novo e chegar nesse patamar novamente, tá? Mas de qualquer forma, 4% de alta no minério de ferro. Isso não se reflete nos nossos papéis hoje, porque a gente nem teve volume de negociação na nossa bolsa e no mundo inteiro hoje em relação a nada, né? Então, assim, foram movimentações muito pontuais e, enfim. Mas é isto. Explicado commodities, vamos para a Europa. Bom, lá na Europa, pessoal, Reino Unido em feriado, Suíça também em feriado, e as bolsas por lá fecham levemente negativas. De novo, sem nenhum drive, sem nenhum indicador econômico expressivo por lá, sem nada relacionado à política monetária pelo Banco Central Europeu, na verdade, assim, sem liquidez no mundo. Então, assim, elas fecharam levemente negativas, mas completamente dentro da estabilidade, tá, minha gente? Nada de muito expressivo aí não, e nada de muito específico, tá ok? Bom, vamos agora lá para os Estados Unidos. Por lá, bolsas fechadas hoje, tá? Hoje é feriado Memorial Day lá também, então, assim, o mundo está sem liquidez. De qualquer forma, especificamente sobre os Estados Unidos, vamos falar um pouquinho sobre o limite do teto da dívida americana, tá? A princípio, pessoal, nesse final de semana, houve um acordo preliminar entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy. Eles chegaram num acordo. Os 2 pontos principais para mencionar para vocês aqui em relação a esse acordo o primeiro é que o teto, no texto a ideia é que não exista um limite, não existe um teto para a dívida americana para os próximos 2 anos, e isso vai ser postergado aí para o próximo presidente resolver esse problema.
tá? Então, assim, para os próximos 2 anos seria não ter um limite, um teto, o que é meio estranho, mas o Congresso conseguiu negociar aí o controle dos gastos do atual governo pelos próximos 2 anos e daí para frente teria um aumento de 1%, tá? Esse texto, pessoal, ele ainda precisa ser redigido, ainda vai ser aprovado na Câmara, ainda vai ser aprovado no Congresso para depois ser sancionado pelo presidente Joe Biden. Então, assim, a versão final do texto, foi igual a história do arcabouço aqui no Brasil, né? A versão final do texto a gente vai conhecer ao longo desta semana. Vale lembrar que a secretária do Tesouro lá, americana, Janet Yellen, ela sinalizou que isto precisa estar aprovado, sancionado pelo presidente até o dia 5 de junho. Por quê? Porque 5 de junho, se não tiver um novo limite do teto, aí o calote nos Estados Unidos começa. Então, assim, essa semana, houve um acordo preliminar? Sim. Mas essa semana a gente precisa ver a aprovação sendo feita tanto na Câmara quanto no Senado, quanto sancionada pelo presidente Joe Biden, ok? Deixa eu trazer um ponto de reflexão em relação a esse tema aqui para vocês. Na medida em que o Congresso consegue negociar com o governo o controle dos gastos do governo, alguns especialistas acreditam que isto pode ser, a depender do texto que for aprovado, pode ser um fator desinflacionário para os Estados Unidos também. Por quê? Na medida em que um governo ele tem os seus gastos limitados e ele não pode mais estimular a economia, né? Promover estímulos, promover, né? Subsídios e etc., isto não deixa de ser um ponto de desinflação. Vale lembrar, pessoal, que se vocês pegarem o histórico de gastos do governo americano ao longo dos anos, o governo do Joe Biden foi o que mais gastou absurdamente. Não à toa que o Congresso está aproveitando este ponto de negociação para negociar uma controlada nos controles dos gastos do atual governo, porque estava realmente uma coisa meio desproporcional se você olha para o histórico americano. Tá? Então pensem comigo, nós temos lá uma taxa de juros alta para os Estados Unidos, é um ponto desinflacionário, ou seja, se você tem uma taxa de juros alta, você desestimula as pessoas a pegarem empréstimos e tal, e etc, para crescer, para comprar uma casa, para não sei o quê, para expandir seus negócios, para abrir um negócio novo. Então assim, a taxa de juros alta é um processo, na verdade é o papel da taxa de juros alta desaquecer a economia. Fora isso, temos aí uma limitação de crédito na economia americana na medida em que os bancos quebraram este ano. Uma economia com uma limitação de crédito também dificulta um pouco o seu crescimento, passa a ser outro ponto de desinflação americana. E na medida em que o governo ele não pode mais continuar sua gastança com subsídios, com estímulos à economia, pode ser mais um fator desinflacionário para a economia. Existem alguns economistas um pouco mais pessimistas que acreditam que, este ponto em específico, somado aos outros que eu comentei com vocês, pode antecipar uma recessão na economia americana. Certo? Então, trouxe essa reflexão para vocês aqui, para vocês também deixarem isso no radar. Ok? Bom, dito tudo isso, bolsa nos Estados Unidos, bolsas fechadas por lá, vamos vir aqui para o Brasil, tá? Aqui no Brasil nós tivemos bolsa no negativo, dólar no positivo, seguindo a tendência mundial, tá, minha gente? Nós tivemos o dólar negativo no mundo inteiro e assim, o nosso dólar relativamente positivo e nossa bolsa até caiu um pouco mais, mas sem volume nenhum, tá? A gente tem uma média de negociação aí dos últimos pregões de 20 e poucos bi no dia e hoje a gente teve 11, então assim, a gente não teve praticamente volume nenhum de negociação, né? Mas, de qualquer forma, a bolsa nossa fecha no negativo e a nossa dólar fecha no positivo. Alguns pontos agora especificamente sobre o Brasil. Começa hoje, pessoal, no STJ, a negociação de validar ou invalidar a cobrança de PIS e COFINS de bancos, tá? Por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Porque caso seja decretado, né, seja votado, seja determinado que que é invalidada a cobrança de PIS e COFINS dos bancos, nós estamos falando de uma arrecadação de aproximadamente 115 bi para o governo, e ele vai deixar de arrecadar isso. Então, assim, se a votação der a favor para os bancos, o governo é bom para o banco, mas o governo deixa de arrecadar uma receita considerável. Lembrando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem corrido atrás aí de receita de tudo enquanto é lado para poder fazer valer o novo arcabouço fiscal, já que o arcabouço fiscal prevê que precisa-se de muita receita para compensar os gastos que o atual governo quer fazer. Bom,
se validar isso pode ser um problema de receita aí para o Fernando Haddad no futuro. Agora, se for comprovado assim, não, é válida essa cobrança, tem que ter essa cobrança, vai continuar essa cobrança dos bancos. Então, este valor aí é ruim para os bancos, mas é bom para a receita do país. Então, por isso que a gente vai ter que acompanhar aí ao longo dos dias como é que vai ficar esse assunto, e aí eu trago isso para vocês aqui também, ok? Fora isso, especificamente hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre o Boletim Focus, já que mais uma semana o mercado, ele revisa a inflação brasileira para baixo e o PIB para cima, né? O que é uma boa notícia, não deixa de ser uma boa notícia. E na medida em que o mercado, semana a semana, revisa a inflação para baixo, é quando disse tecnicamente que as expectativas de inflação estão se ancorando. E na medida em que as expectativas de inflação estão ficando ancoradas, traz mais um argumento válido de que o Banco Central brasileiro possa cortar os juros. Então, assim, nós temos aí um cenário de arcabouço fiscal aprovado pelo menos, projeto do arcabouço fiscal, né, aprovado pelo menos na Câmara. Mas tudo tende a crer que ele vai ser aprovado no Senado para depois ser sancionado pelo presidente Lula. Então, temos, na medida do possível, um arcabouço fiscal para o país. Bom, temos dados surpreendentes aí, os últimos dados relacionados ao nosso IPCA, tem trazido uma surpresa boa na medida em que eles têm vindo menor do que o último dado e menor do que o esperado pelo mercado. Isso ainda não contemplando, por exemplo, o corte de combustíveis que foi feito no meio deste mês de maio, né? E por aí vai. Então, assim, e o mercado também entende que, então, assim, a inflação atual está caindo, está mês a mês, né? Está vindo com dados menores mês a mês, e a expectativa do mercado é que caia ainda mais. Então, as expectativas estão ficando ancoradas também. Então, neste cenário, o Banco Central brasileiro pode considerar aí começar o corte de juros. E isso anima as bolsas, isso anima o mercado, isso volta a estimular aí, de certa forma, a economia brasileira. Ok? Bom, por fim, pessoal, não fez preço na bolsa, não é um item que, a princípio, mexe com dólar, mexe com juros, mexe com a nossa bolsa, mas eu vou comentar aqui de qualquer forma sobre, porque dada a repercussão que teve, e coerentemente, na minha visão, em relação à visita do Nicolás Maduro ao Brasil e ao pronunciamento do presidente Lula, em relação a isto, hoje, agora à tarde. Bom, vale ressaltar, pessoal, que nós, Brasil, já chegamos a emprestar 1,5 bilhões de dólares para a Venezuela. Deste valor, aproximadamente 700 milhões de dólares, nós tomamos um calote. A gente emprestou esse dinheiro para eles via BNDES, naquela época que a gente fazia bastante desse tipo de coisa, para que eles pudessem construir um metrô lá, tá? Esse empréstimo foi feito com essa intenção, para que eles pudessem construir um metrô lá, via BNDES. Parte desse dinheiro não foi pago, tá? E aí existe uma expectativa do governo atual, o Fernando Haddad fala sobre isso hoje, de renegociar essa dívida, tá? Este é um ponto. O outro ponto é que o Lula menciona também na coletiva que ele pretende, como governo brasileiro, estreitar laços aí em se tratando de relação econômica e energética com a Venezuela. E o ponto que pegou, pessoal, foi principalmente relacionado ao posicionamento do Lula, na medida em que ele fala que tudo que é falado em relação à Venezuela, sobre ditadura, sobre inibir, agredir, matar, desaparecer com opositores, etc., e toda essa questão de eliminar opositores, a questão do controle da imprensa, e etc., a morte, a fome e tal, da Venezuela, é uma narrativa dos países que não gostam da Venezuela. Esse ponto pegou, eu acho que isso vai ter uma repercussão internacional, é um ponto para a gente, como brasileiro, refletir também sobre isso. De novo, não faz preço na bolsa, também por isso até que, inclusive, eu não vou me delongar sobre esse tema aqui, mas eu acho que é válido eu trazer a minha visão, a minha reflexão sobre isso, porque chamar tudo o que acontece na Venezuela de narrativa é no mínimo, talvez, irresponsável, né? Mas aí, enfim, fica para cada um fazer sua própria reflexão, né? Ainda somos um país democrático, mas no mais é isto. Bom, então, fechamos com bolsa no negativo hoje, fechamos com dólar no positivo, seguindo a tendência mundial, volume de negociação baixíssimo devido feriado nos Estados Unidos, feriado no Reino Unido, feriado por vários lugares. E até amanhã. Beijo, juízo pro final de mês, viu, minha gente? Juízo pro final de mês. Depois me contem aqui como é que tá o mês de vocês. Beijo.